Esqueça tudo o que você sabe sobre ufologia. Oi, eu sou Humberto Rossi e você está no canal Novo Éon. No dia 24 de julho de 2020, eu fui fazer o meu trabalho espiritual na nossa casa espiritualista que a gente trabalhava na época, né? E eu não estava preparado para o que aconteceu. Quem é médium, que está aí acompanhando a gente, sabe que quando você vai receber uma energia diferente, você já começa a se sentir meio estranho um tempo antes da hora da comunicação. E naquele dia foi mais ou menos assim. Eu saí de casa, a gente começava aproximadamente entre 8 e 9 da noite, os trabalhos mediúnicos sempre feitos às sextas-feiras. E quando eu cheguei lá, eu jamais imaginaria que eu faria uma psicografia. Porque até então eu não tinha feito. O que eu sabia é que eu era um médium de comunicação. Então já tinha dado várias comunicações de várias espiritualidades, de várias entidades, mas nunca psicografado. O fato é que naquele dia, 24 de julho de 2020, eu recebi 9 comunicações. E assim, para quem nunca fez o trabalho de psicografar, ou nunca fez o trabalho mediúnico, é muito cansativo. E a primeira dessas psicografias foi exatamente esta que eu vou ler para vocês agora. Dá uma olhadinha aí e depois a gente vai trocar uma ideia. Nós que aqui estamos, por vós esperamos, com muito amor e paz. Sejam firmes na fé e na construção dos novos caminhos da humanidade. Os trilhos tortos serão acertados, as linhas tortas serão corrigidas. O amor reinará. Mas cuidado, é preciso reconhecer o joio e o trigo. A paz reina onde encontra abrigo o amor. E o amor é fruto da caridade. Sejam cuidadosos com aqueles que lhes forem confiados. Os irmãos das estrelas, que vocês chamam extraterrestres, farão contato muito em breve. Já falamos aos seus governantes. Alguns ouviram, outros não. A semente da fruta onde encontra terra boa. Olhem e reconheçam os sinais disso que vos falo. Quando virem o sinal luminoso, alegrem-se, vossa libertação estará próxima. 2 luas serão o sinal de que nós, a partir de então, estaremos entre vós. Portanto, preparem-se, elevem vossos pensamentos, pratiquem as boas ações e vigiem para que não sejam pegos desprevenidos. Que a paz e a luz do Cristo e dos Budas da nova era estejam entre vossas faces. Um sábio. Muito bem, agora a gente entra no tema do nosso encontro de hoje, do nosso bate-papo de hoje, que é o grande contato dos extraterrestres. Eu não sei vocês, mas já há algum tempo, e principalmente depois da pandemia, eu tenho observado que nas mídias sociais, seja no YouTube, até mesmo no Instagram, no Facebook, para quem ainda usa o Facebook, tem ocorrido um aumento muito significativo de pessoas que trabalham o famoso fenômeno UFO ou OVNI. Para quem não sabe, UFO é uma sigla do inglês, Unidentified Flying Object, que traduzindo para o português, UFO vira OVNI, objeto voador não identificado. As duas siglas, elas são correlatas, elas significam a mesma coisa. Mas, sabe, eu acho que reduzir a questão extraterrestre somente a objetos voadores não identificados pelas forças aéreas de alguns países, talvez isso seja empobrecer o tema. E isso está diretamente relacionado com o que eu acabei de falar com vocês sobre um crescimento muito grande de canais, de influenciadores digitais, de sites que vem tratando o fenômeno extraterrestre. Particularmente, eu sigo um espiritualista aqui da cidade de Limeira, que é muito próximo da minha cidade, aqui no interior de São Paulo, chamado Laércio Fonseca. Ele já tem um trabalho muito extenso, muito antigo,
com o fenômeno UFO. Na verdade, com o espiritualismo de uma maneira geral. Mas o fenômeno UFO, desde 2020, passou a ter assim, um número maior de vídeos desse cara no canal dele. É um cara que eu respeito muito, já estive no espaço dele. Para mim, é um dos meus mestres que estão encarnados. E ele trata desse tema de uma maneira completamente diferente, completamente sui generis, de forma única, do tema extraterrestre. Ele não trata somente como uma questão de segurança nacional, como as autoridades geralmente costumam tratar esse tema. Ele vai além. Ele diz que o fenômeno UFO, ou o fenômeno extraterrestre, o fenômeno OVNI, tem a ver com uma interação ou uma intervenção direta do mundo espiritual aqui no plano da matéria. E eu concordo com ele. Veja, eu estou usando o termo concordo, não é o termo acreditar. A gente concorda com aquilo que a gente tem alguma margem de certeza de que é verdade. Ou seja, da onde que vem essa margem de certeza? Porque bate no nosso coração, na nossa mente e no nosso espírito como verdade. Para mim, desde a primeira vez que eu tive contato com esse cara, o Laércio Fonseca, foi assim. Tudo o que ele diz para mim, pessoalmente, bate como verdade. E entre todas as coisas que ele tratou, exatamente o fenômeno extraterrestre é uma das coisas que para mim bate como verdade. Então eu concordo porque, no fundo, aqui dentro de mim, eu sei que é verdade. É diferente de acreditar. Eu acho, e já disse isso para vocês em um dos nossos vídeos anteriores, nós já passamos da esfera da crença, da época da crença. Crença é uma coisa infantil e nós precisamos evoluir e crescer, amadurecer. Então, por que nós humanos usamos a palavra crença? Porque ela nos dá um certo conforto de que aquilo que eu acredito pode ou não existir. É meio que ficar em cima do muro, o que é muito comum para nós seres humanos. A gente tem muita dificuldade ainda hoje de assumir uma postura, assumir uma posição e, claro, arcar com as consequências tanto desafiadoras quanto fluentes que virão disso. É um nível de maturidade que poucas pessoas encarnadas têm, inclusive esse que está falando aqui para vocês, está tentando trabalhar isso dentro de si, mas é muito difícil. No entanto, é um caminho a ser seguido, me parece que é o melhor caminho a ser seguido. Então, de que forma eu vou tratar o fenômeno extraterrestre neste vídeo que eu preparei aqui para vocês? De uma forma séria, com a qual eu concordo. Não é só uma questão de acreditar. Para mim, eu sinto que é verdade. E receber a comunicação de seres extraterrestres durante o meu trabalho mediúnico, há quase 2 anos atrás, foi o que bastou para eu entender que é verdade, é uma realidade. Sim, os extraterrestres existem. E nós teremos um contato em breve. Bom, mas não é para vocês se assustarem. Não é esse o intuito. Então nós vamos tratar agora, né, desse tema de uma forma assim, bem tranquila, para a gente compreender. Então o meu objetivo aqui não é passar para vocês nenhuma comunicação. Não vou dar comunicações aqui diante das câmeras. Existem médiuns como Gilberto Rissato que faz isso. Acho muito legal, mas eu não recebi autorização e nem a missão de fazer isso. Portanto, nossa conversa, o nosso bate-papo semanal, ele é um bate-papo, uma conversa de aprendizado. Por isso eu gostaria que vocês interagissem mais comigo nos comentários, para a gente trocar essa ideia. Então, vamos lá. Vamos começar, do princípio. O que significa o termo extraterrestre? Todo mundo acha que é algo que vem de fora da Terra. E assim, se você olha com um olhar mais distraído para o termo extraterrestre, de fato é isso que você acaba abstraindo, entendendo da palavra. Extraterrestre, de fora da Terra. Inclusive o cinema hollywoodiano sempre tratou o cinema, né? Muito da literatura, é difícil você encontrar literatura séria sobre esse tema.
trata dessa forma superficial, como são seres que vêm de outros planetas, desta galáxia ou de outra galáxia, para nos dominar. Então o objetivo, vai vendo a insanidade do ser humano, a loucura do ser humano. Vai vir o que se entende, né, sobre o termo e o tema extraterrestre. Alguma civilização mais avançada, mais adiantada, que vai vir aqui nos escravizar. Me parece que aí somos nós, seres humanos, mais uma vez, romanceando as coisas. E já que eu falei em romance, eu quero deixar aqui para vocês uma coisa clara. Eu odeio romance. Eu detesto romance. Começando pela escola romântica da literatura, que ela criou um sonho, um devaneio para nós seres humanos, que desde então, desde o final do século XVII, início do século XVIII, que me parece, se não me engano, os linguistas, aí, o pessoal da área das letras, que tratam do termo ou do tema, por favor me corrijam se eu estiver enganado, mas me parece que foi essa transição do século XVII para o século XVIII, casando ali com o início do capitalismo industrial, que surgiu a escola romântica. E ela trouxe para a gente o quê? Ela resgatou, na verdade, o quê? Uma visão muito deturpada do platonismo, que é o ideal. O romance ideal, o emprego ideal, a vida ideal, todas coisas que estão no mundo das ideias e que nunca serão alcançadas, dado o padrão tanto de dificuldade para alcançar, como de perfeição. Então vamos lembrar das musas dos romances. Mulheres esculturais, belíssimas. Vamos pegar, né, trazer agora para o cinema hollywoodiano, que trabalha sempre os atores. É difícil você encontrar um ator que a gente vai chamar ele de feio, ou atriz que a gente vai chamar ela de feia. Não. São pessoas esteticamente bonitas, trabalhadas, um corpo escultural. Cara, na nossa vida cotidiana, corrida, como que você vai chegar nesse padrão? Então a gente vive correndo atrás de um sonho que no fundo a gente sabe que é impossível de realizar. Isso foi o que o romantismo fez com os seres humanos. Desligou a nossa mente, o nosso coração e, por consequência, o nosso espírito da realidade onde a gente vive. Então a gente sempre fica correndo atrás de uma realidade que não existe. Uma realidade que ela só existe, claro, na nossa mente. Daí eu usar com vocês o termo devaneio. Devaneio, eu tenho a impressão que está relacionado com névoa. A névoa que num determinado momento é espessa, daqui a pouco ela se dissipa, ela some. Então eu odeio o romantismo porque prestou um desserviço total a todos nós do ponto de vista espiritual. Porque se você pegar do ponto de vista capitalista, do ponto de vista do consumo, é claro que prestou um serviço tremendo. Todo mundo começou a correr atrás. Mas eu gostaria de deixar só mais uma reflexão para fechar de uma vez esse parêntese com vocês. O primeiro romance, que é considerado aquele que inaugura a escola romântica, é chamado de Os Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe. Qual foi a consequência imediata do lançamento desse romance? Suicídio em massa, por toda a Europa. Então eu quero deixar essa pergunta e essa reflexão com vocês. Será que uma coisa, um movimento literário que depois ele tomou outras proporções, que se inicia com suicídio em massa, vai trazer alguma coisa boa? Pensa sobre isso, porque foi isso que me levou aonde eu estou hoje, sobre a minha percepção sobre o romantismo, e quero deixar claro o seguinte, que a minha visão não é a única, que a minha visão não está aqui para fechar nenhuma discussão, é simplesmente a minha colocação do ponto de vista de acordo com aquilo que eu vivi na minha vida e de acordo com aquilo que eu fui percebendo no decorrer de todas as experiências que eu passei. Mas pensa sobre isso. Voltando agora ao fenômeno UFO. Então muita gente tem essa visão romanceada, ideal. Olha, vai vir uma raça alienígena de fora da Terra, vai vir aqui e vai dominar tudo. Fala para mim se não é uma visão infantil. Vamos pegar
a franquia, né, dos filmes de Star Wars. Olha, quero deixar claro que eu sou fã. Eu adoro Star Wars. Todos os filmes, sem exceção. Porque tem muita gente que fala, eu gostei da primeira trilogia, não gostei da segunda, gostei mais da terceira. Não importa, não interessa. O que interessa é que aquilo causa alguma coisa no nosso coração. Então tem muita coisa que dá para você aproveitar. Por exemplo, o alto nível de tecnologia das sociedades, na verdade, alienígenas, que são retratadas na franquia Star Wars. Star Wars, perdão. Magnífico. Os Jedi e os Sith, que aparentemente são inimigos, mas se você parar para pensar, eles agem, eles têm o mesmo modus operandi. Não dá para você localizar os Jedi no bem e nem os Sith no mal, porque eles são as duas coisas. E me parece que exatamente este ponto, que é o que me levou, não sei vocês, mas é o que me levou até a franquia Star Wars, todo o fenômeno da cavalaria dos Jedi, ou seja, são cavaleiros Jedi. Então eles têm um código de conduta. E esse código de conduta, ele une quase que da maneira mais brilhante possível. Eu disse quase, eu vou explicar por que daqui a pouco. Quase que da maneira mais brilhante possível, tecnologia e espiritualidade. Por que ficou só ali no superficial? Quase que foi da maneira mais brilhante. Porque, infelizmente, o George Lucas e depois os outros diretores não aprofundaram o tema espiritualidade. Então, isso acontece também se a gente pegar o Jornada nas Estrelas. A franquia dos filmes, a série, etc., é muito legal, é muito interessante, só que a hora que os caras tocam na espiritualidade, eles recuam, porque tem medo. Então fica naquela visão assim, meio romanceada, ideal. E na verdade, por que fica nesse ideal? Porque é a maneira como que nós humanos agimos no nosso dia a dia. Nós agimos exatamente como seres colonizadores de mundo. A gente vem, domina tudo e todos, instaura um regime social desumano que faz com que as pessoas se tornem, direta ou indiretamente, escravos desse sistema, suga todos os recursos humanos, animais, minerais, vegetais desse planeta e depois a gente quer ir embora. Tem uma galera aí que está encabeçando esse movimento de uma espécie de nova onda de colonização, como por exemplo o tal Elon Musk, está aí investindo pesado em tecnologia de astronáutica e aeroespacial para ir atrás, né? Por exemplo, a primeira vítima vai ser Marte. Quer dizer, vamos ver lá o que tem em Marte. Aliás, a partir dos anos 1990, a NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, tem investido pesado em meio que descobrir, né, desvendar os segredos do planeta Marte. Com que finalidade? É óbvio, irmos para lá. Mas qual que é o verdadeiro objetivo que soa para mim, que leio todas essas publicações científicas ou da grande mídia sobre esse grande investimento? O que soa para mim? Me soa algo que nós já fizemos no passado, lá desde o século XVI, na primeira onda de colonização. Quer dizer, o que a gente quer fazer? A gente quer ir lá em busca de recursos, porque os que tem aqui já acabou. Petróleo está se esgotando. Dura o quê? Se durar mais 30 anos, se tiver aí alguma consciência socioambiental mais desenvolvida até lá, que dure 50 anos, mas já era. Quer dizer, metais, silício, por exemplo, ouro, prata, são metais aí que são utilizados largamente na indústria de tecnologia. Não tem mais. Não tem mais, cara. Por quê? Porque a gente pegou tudo. Foi lá, extraiu. E pra quê, cara? Com que finalidade? Sabe? Enriquecer. Eu fico assim muito preocupado. Na verdade eu fico puto da vida mesmo, vocês me desculpem. Mas eu fico puto da vida mesmo,
Porque, velho, a gente está destruindo esse planeta a troco de quê? De meia dúzia de gente que detém o comando e o poder econômico do planeta. Trocar de carro todo ano, fazer as viagens que quer e, sabe, é isso mesmo. Tipo, não tem absolutamente nada de altruísta, não existe nada de humano, não existe. Inclusive, eu mencionei agora há pouco o médium Gilberto Rissato. Numa das comunicações que ele deu sobre os exilados de Capela, o capelino que estava dando a comunicação por meio do Gilberto Rissato falou que assim, o esquema de vida social aqui no planeta Terra, ele é praticamente idêntico ao que era lá em Capela, quando Capela passou por esse processo que nós estamos começando agora de transição planetária. Então, como é que funcionava lá, que ele fala, né? Como é que funcionava lá em Capela? Tinha 13 famílias que dominavam tudo. As comunicações, os transportes, as transações econômicas, as transações financeiras, tudo. O mercado de alimentos, o mercado de remédios. Essas 13 famílias dominavam isso. Me parece que aqui na Terra é a mesma situação. Você tem 13 famílias que elas dominam o mundo em todos os setores que são essenciais à vida. O setor financeiro, o setor de medicamentos, o setor alimentício, o setor de transporte, o setor de comunicação, está tudo na mão desses caras. E os caras vão lá, exaurem todos os recursos do planeta a troco de quê? A troco dos caras ter uma vida confortável. Olha, me desculpe, cara, vá pro inferno. Vá pro inferno. É muita burrice você extrair recursos tão valiosos do nosso planeta para você ir lá e transformar em combustível, para produzir um monte de coisa, para vender, você ganhar dinheiro e você ali ter, né, uma vida boa. E aí ter a petulância de achar que essa vida boa é só você que tem que ter. Os demais não. E aí você mantém bilhões de pessoas na extrema pobreza para você poder colocá-las em uso sempre que for necessário. Cara, como é possível a gente pensar que um ser de fora da Terra teria essa mesma visão? Então agora vamos entrar numa reflexão madura sobre o fenômeno extraterrestre. Para começo de conversa, vamos pensar. Uma civilização tão avançada, capaz de se mover tranquilamente pelo universo interestelar. Porque eu não sei se vocês sabem, mesmo os nossos grandes cientistas, as nossas grandes mentes brilhantes, são incapazes de se locomover no espaço interestelar. Você se perde, não tem ponto de referência, por uma razão muito simples. A distância é muito grande. Saindo do sistema solar, se você se perder, meu filho, adeus, já era, você se perdeu. E você vai morrer no espaço. A menos, é claro, que você tenha a sorte de cair num buraco de minhoca e ir parar em outra dimensão. Num outro mundo, quem sabe. Mas é difícil disso acontecer porque o nosso corpo ele foi projetado para esta realidade, a realidade da Terra. Tanto é, vocês podem até ver aí, né, em entrevistas de astronautas, tem várias na internet, no YouTube. Você pode procurar aí várias entrevistas de astronautas falando quanto eles sofrem quando eles têm que sair da Terra para fazer alguma missão ali na estação espacial, que olha, tá bem perto aqui, né? Tá praticamente assim, só tá fora da área de atração gravitacional da Terra, né? Então, porque senão, claro, o satélite cai. Mas os caras estão aqui na plataforma espacial, os caras sofrem horrores. Você perde a noção de dia e noite, o seu ciclo circadiano, que é o que mantém o equilíbrio do nosso corpo, o equilíbrio biológico do nosso corpo, ele fica completamente louco, maluco. O corpo não consegue se adaptar. É claro, por quê? Porque o nosso corpo foi feito para esta realidade, para o planeta Terra. Nós não fomos feitos para sair daqui. E qual o motivo? É muito simples. Porque a nossa missão está aqui, não está em Marte, nem na Lua, nem em Júpiter, nem em Saturno, nem em Urano, nem em Plutão. Desculpa, para mim Plutão ainda é planeta. O
Os astrofísicos que me perdoem, mas para mim Plutão ainda é planeta. Então Plutão, ou qualquer outro planeta que venha a surgir ou que esteja aqui no nosso sistema solar, cara, não tem como você achar que com este corpo, por mais que você o proteja, vai conseguir se adaptar a outras realidades, porque não vai. Mas os caras estão forçando essa nova onda de colonização fora da Terra. Então, na minha visão, toda essa galera aí que acha que vai vir os extraterrestres que vão dominar a Terra, que vão nos transformar em escravos, né? Escravizadores de mundo, como você pega aí no cinema atual, aí, o cinema dos heróis lá, o cinema hollywoodiano, que vai tratar do tema dos heróis, é o inimigo Thanos, né? Um extraterrestre que faz exatamente isso. O cara quer não só dominar, ele quer dizimar 50% de toda a população do multiverso, cara. Então, pensando que existem, né, vários universos coexistindo, ele quer fazer o quê? Diminui 50%. Por quê? Na visão dele, o problema é o excesso populacional. Vai ser racista assim no inferno, cara. O que é? Me parece que esse inimigo criado pela Marvel é meio que uma coisa nazista, né, gente? Ou seja, ele é meio que um Hitler. Limpeza étnica vai resolver os nossos problemas? Quantas vezes na história da humanidade houve malucos que conseguiram um poder muito grande, aplicaram a limpeza étnica na prática, matando pessoas, dizimando civilizações? Isso levou a quê? A nada. Isso não resolveu os problemas que nós temos. Os problemas que nós temos, eles não são diretamente de ordem física. Antes de tudo, são de ordem espiritual. Então, portanto, claro, enquanto a gente não resolver os nossos problemas espirituais, não adianta você ficar procurando outros mundos, porque eles existem. Isso já é comprovado pela própria física. Só que nós, que estamos encarnados aqui na Terra, não temos autorização e nem possibilidade biológica, estrutura biológica, para viver nesses mundos. Então vamos pegar a palavra extraterrestre agora e vamos esmiuçar ela, vamos tentar pensar. Se você pegar a palavra extraterrestre, jogar no Google ou pesquisar no dicionário, invariavelmente, qual que vai ser o significado? Aquele que vem de fora da Terra. Mas vamos pegar a língua portuguesa e vamos dar um foco, vamos dar um zoom, para a gente entender a palavra, o prefixo extra. Ele pode significar de fora, mas ele pode significar além. E a palavra além, ela tem inúmeros significados. O significado que eu mais gosto está relacionado com transcendência. O que está além da Terra? Tudo aquilo que foi transcendido, que já passou da Terra. Pensando que aqui na Terra, como eu falei no vídeo passado para vocês, a experiência na matéria é a mais densa e, portanto, a mais terrível de todas, que é o que nós vivemos aqui na Terra. Uma experiência carnal na matéria. E para baixo disso não tem mais nada. Aqui, gente, nós estamos no fundo do poço, certo? É para pagar pecado mesmo, né? Mas nós podemos pensar que nós não fomos os únicos a passar por aqui. Houve outros. Eu mencionei agora há pouco Os Exilados de Capela. É o nome de um livro do Espiritismo, que nós podemos dizer que é muito utilizado pela doutrina espírita. Eu vou deixar aqui para vocês um link também para vocês darem uma pesquisa aí. Mas qual que foi o lance de Capela? Chegou no mesmo estágio que nós estamos agora. Um alto desenvolvimento tecnológico em contrapartida a um péssimo desenvolvimento humano. Ou seja, era possível você ter uma vida muito confortável, só que por outro lado, as pessoas eram completamente estúpidas, loucas, no sentido de serem assim, sabe, de ter esse pensamento de resolver as coisas com guerra, de testar novas armas. Então, toda a descoberta científica que era feita em Capela
era invariavelmente direcionada para a guerra. E os caras chegaram à beira do colapso. Houve uma guerra, eles chegaram à beira do colapso. E aí foi o momento da transição planetária. Então todas aquelas almas que não conseguiam mais encarnar naquele planeta, porque tinham um nível de densidade, um nível de karma muito grande para resolver, elas foram convidadas, e eu estou dizendo a palavra convidada exatamente no significado que tem, foi um convite. No mundo espiritual não há obrigação a nada. Essas almas foram convidadas a transmigrar para planetas, no sistema solar, na Via Láctea ou em outras galáxias, que estavam mais afinados, sintonizados com a sua vibração. Um desses planetas foi o planeta Terra. E aqui vieram as grandes civilizações do passado. Acredita-se que os Atlantes, os Lemurianos, todos eles, os Arianos, todos eles eram seres vindos, almas, vindas de Capela para chegar aqui. Você está entendendo aonde eu estou querendo chegar com essa história de extraterrestre? Então os caras vieram aqui. Só que lá em Capela, os caras eram terrivelmente maus, diabólicos, não sei o quê. Só que aqui na Terra, em que a gente estava, lá naquela época, 40 mil anos atrás, se desenvolvendo, estava ainda nas cavernas, era muito avanço. Então, acredita-se que os exilados de Capela, que vieram para cá, que trouxeram na sua bagagem uma grande tecnologia que deu origem a essas grandes civilizações do passado. Certo? Então aí dá pra gente pensar que, primeiro, extraterrestre nenhum vai sair em nave viajando pelo cosmos. Nós acabamos de falar da barreira biológica. Por mais que o planeta Capela, ou melhor, Capela é um sistema de sóis que faz parte da constelação de Auriga. Então não é exatamente um planeta. A gente chama de planeta Capela porque no livro Exilados de Capela não foi revelado o nome deste planeta. Mas Capela é um sistema de sóis, ou seja, um sistema de estrelas que fazem parte da constelação de Auriga, que a gente vê aqui da Terra e para nós se chama a constelação de Auriga. O fato é que esses caras, olha só, eles não viajaram de Capela para cá encarnados. Eles tiveram que desencarnar para poderem depois vir para cá. Claro, o corpo físico não aguenta uma viagem dessa. É só o corpo espiritual. E agora a gente entra num tema mais profundo ainda sobre a questão extraterrestre. Os extraterrestres, eles não são de matéria. Eles não são de corpos biológicos. Eles são espíritos. Espíritos extremamente evoluídos. E que para eles não faz nenhuma diferença vir aqui no planeta Terra, ou num planeta como a Terra, que está na mais baixa densidade da existência, que é a matéria. Não faz sentido os caras virem aqui para dominar isso aqui, gente, que isso daqui desculpe o termo, mas do ponto de vista de uma civilização alienígena avançada, isso aqui é lixão. Então veja, quem é que veio para cá? Almas que tinham alguma sintonia. Só que, mesmo estando sintonizadas com a densidade deste mundo, porque eram almas perversas, elas tinham uma evolução muito, muito grande. E vieram aqui para dominar o planeta? Para pensar. Foi isso que eles fizeram aqui? Não. Os Atlantes, os Lemurianos, vão pegar outras civilizações aí que podem ter vindo, ou podem ser assim os últimos remanescentes, do expurgo de Capela. Os gregos dominaram o planeta Terra. Depois deles os romanos, antes deles os egípcios, os babilônios, os sumérios, todas grandes civilizações que legaram conhecimentos muito valiosos que a gente usa até hoje na própria astronáutica, na astronomia, na medicina, no desenvolvimento da sociedade, na política,
na organização do poder social, na saúde, na arquitetura. Tudo isso foi legado. Os caras dominaram o planeta? Não, porque tem um pequeno problema. Quando você encarna aqui, você está sujeito às regras da encarnação. Se você não se lembra ou se você não sabe quais são, vai lá no vídeo no nosso canal, vídeo da semana passada, em que eu tratei exatamente desse tema. As leis que regem a encarnação no planeta Terra. Ou seja, independente se você é uma civilização avançada ou não, se você quiser vir aqui para a Terra, você tem que se sujeitar à lei da materialização. E estando materializado aqui, você vai ter um começo e você vai ter um fim. Então, eu acho que é infantil nós pensarmos que, ou nós reduzirmos o fenômeno extraterrestre a civilizações que vão dominar. Eu acho que a parada ela é muito mais séria e muito mais complicada do que isso. Começa pelo seguinte, os extraterrestres já estão aqui. Ué, da onde você veio? Qual é a sua origem espiritual? Será que você foi nascido e criado aqui na Terra desde a sua existência, desde quando você era uma centelhinha de luz que depois ia virar uma alma? Será que você veio daqui? Você é um extraterrestre. Agora, se você quiser pensar em civilizações fora da Terra, ou além da Terra, nos termos que eu coloquei agora há pouco, que transcendeu a Terra, portanto transcendeu a encarnação. Eles já estão aqui. Estou aqui revelando para vocês que o fenômeno extraterrestre não tem nada a ver com dominação e colonização planetária. Tem a ver com um avanço da consciência. Já há mais de 100 anos, todos os cientistas de todas as áreas aqui no nosso planeta, especialmente a física e a matemática, estão reclamando de que não evolui. Não há novas descobertas, né? Por que será? Nós já atingimos um alto nível de desenvolvimento tecnológico. Está faltando desenvolver a nossa solidariedade, a nossa aceitação. Está faltando a gente desenvolver o nosso lado humano, a caridade, o amor, o respeito. Isso a gente não quer e foge toda vez que a gente tem que desenvolver essas habilidades. A gente foge disso e se enterra, como os cientistas adoram fazer, na matemática, na física, ou a galera de ciências humanas, como eu, gosta de se enterrar nos livros para esquecer que a gente precisa resolver esses problemas. Senão a gente não vai evoluir. Só que a parada é a seguinte, como a gente está procrastinando, a gente está postergando o quanto a gente pode esse olhar para dentro da gente. Os extraterrestres resolveram que eles vão aparecer. Que eles vão se revelar. Como será essa revelação? Comenta aí, deixa seu comentário sobre o que você acha sobre isso. Eu acho que eles não vão vir de fora, uma vez que eles já estão aqui. E aí, gostou do nosso bate-papo? Então, faz aquele favor pra gente. Se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber notificações de conteúdo novo. Deixe seu like, é muito importante saber se vocês gostaram do nosso vídeo. E compartilha, não custa nada, é só você copiar o link e já disparar nas suas mídias sociais para divulgar o nosso trabalho e levar essa mensagem ao maior número de pessoas possível. Bom, hoje eu fico por aqui, mas vocês sabem que a gente tem muita coisa para conversar, então a gente vai se ver, claro, na próxima semana. Um grande beijo na sua mente e no seu espírito e até o nosso próximo encontro. Tchau!